Proclamação. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 1 Coríntios 12, 8-10. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37, 5. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:2. Audiolivro A Palavra Final sobre o Médio Oriente. O futuro de Israel revelado em profecia, de Derek Prince. Parte 1. Perspectiva histórica. 2. O sonho que se realizou. As minhas experiências na Palestina tinham me dado uma nova perspectiva dos 19 séculos anteriores. Percebi que fui colocado frente a frente com uma corrente principal da história que até aquele momento me tinha sido completamente desconhecida. O meu campo de estudo tinha sido os clássicos, cobrindo a história grega e a civilização romana da época de Homero, ao término do Império Romano. Foi-me também pedido que me familiarizasse com o curso geral da história europeia, com ênfase particular em meu próprio país, a Grã-Bretanha. O meu conhecimento da história judaica tinha terminado mais ou menos onde o Novo Testamento encerrara. A partir dessa perspectiva, a guerra entre os judeus e Roma, terminando com a destruição de Jerusalém em 70 d.C., foi apresentada como um incidente menor da história romana. Daí em diante, era como se o povo judeu tivesse deixado de ter qualquer história significativa. Agora comecei a entender que a história judaica era algo como um rio cujo curso tinha sido afetado por um terremoto. A maior parte das águas tinha descido para um abismo criado em terremoto, onde continuava a fluir, porque o seu novo curso era principalmente subterrâneo. Muitas pessoas assumiram que o rio tinha parado de fluir totalmente. Mesmo aqueles que sabiam que esse rio ainda estava fluindo, não estavam cientes do exato curso que ele seguia. Chegando ao final do século XIX, contudo, o rio da história dos judeus surgiu de novo na paisagem aberta da história mundial, produzindo um impacto poderoso na cultura, na ciência e na política. Embora o rio primeiro tenha ressurgido como um aparente insignificante gotejar, ganhou um volume de forma gradual, até que o seu impacto voltasse a ser sentido por todo o Médio Oriente. A mais distinta e, por último, mais significativa forma em que a história judaica encontrou nova expressão foi o sionismo, a crença no restabelecimento de um Estado independente judeu na pátria histórica dos judeus. Como é que uma nação esmagada sobreviveu durante todos esses séculos? Que eventos poderiam possivelmente impulsionar os objetivos do sionismo para a vanguarda dos assuntos mundiais? Desde a destruição de Jerusalém, 70 d.C., o povo judeu tinha mantido o sonho de retornar a Sião. Para a maioria, era pouco mais do que um sonho. Dispersos por todo o mundo civilizado, vendidos como escravos, empobrecidos, perseguidos, eles ainda se prendiam à sua identidade como povo, ao seu livro da lei, a Torá, aos escritos dos rabinos, às observâncias do sábado e às suas tradições. Ano após ano, na cerimônia da Páscoa, eles fielmente recitaram "Ano que vem em Jerusalém", mas poucos acreditavam realmente nisso. Vítimas da teologia. Através de longos séculos de dispersão, os piores sofrimentos do povo judeu foram infligidos sobre eles pelos cristãos. O antissemitismo cristão foi baseado e alimentado por uma combinação de teologia e lendas populares. Uma sucessão de teólogos cristãos proeminentes ensinou que os judeus eram os únicos responsáveis pela morte de Cristo e eram por isso culpados pelo mais terrível de todos os crimes, deicídio, o assassinato de Deus. Estando, portanto, debaixo da perpétua e irrevogável maldição de Deus, eles mereciam, neste ponto de vista, execração e perseguição. Lendas populares que persistiram no século XX
Acusaram os judeus repetidamente do ritual de assassinato de crianças cristãs para usar o seu sangue em cerimônias secretas relacionadas com a Páscoa. Tais acusações tenderam a produzir dois resultados: o total massacre das comunidades de judeus e a canonização pela Igreja das crianças que supostamente teriam sido assassinadas. O teólogo cristão Lovsky lista maneiras pelas quais o antissemitismo cristão habitualmente se expressou: desdém, calúnia, animosidade, segregação, batismos forçados, apropriação de crianças, julgamentos injustos, ataques em massa, exílios, perseguições sistemáticas, roubos, ganhos ilegais, ódio aberto ou velado e degradação social. Mesmo na melhor literatura ocidental, os judeus eram representados de um modo geral como gananciosos, traiçoeiros, pessoas invejosas, cuja profissão era usura. Shylock, no Mercador de Veneza, de Shakespeare, projeta tal estereótipo. É significativo que judeus tenham sido banidos da Inglaterra por cerca de 300 anos antes dos dias de Shakespeare. Dessa forma, o retrato deles, por Shylock, foi inteiramente construído a partir de sua imaginação e da lenda popular. É fora do objetivo deste livro analisar em detalhe as razões para os resultados do cristianismo antissemita. Para os que desejam uma apresentação equilibrada e estudiosa deste tema, recomendo o livro A Angústia dos Judeus, de Edward H. Flannery. O autor é honesto e imparcial na sua exposição da culpa cristã, embora ele não seja anticristão. Na verdade, ele é um padre católico, comprometido tanto com o cristianismo quanto com a igreja. Sonhos e sonhadores. Nesta atmosfera de desprezo e perseguição, os judeus viveram como estranhos em pátrias da sociedade, um povo oprimido sem um país. Na sua escuridão, havia somente um raio de luz, Sião. Mesmo assim, isto evocava mais frequentemente as memórias de um passado do que a esperança para o futuro. De tempos em tempos, no entanto, um líder se levantaria para dar-lhes um vislumbre de esperança de que iriam novamente ser uma nação na sua própria pátria. Um desses líderes foi Davi Reubeni, judeu e figura carismática do Oriente que apareceu na Europa de Leste no ano de 1525. Ousadamente, ele procurou levantar um exército para reconquistar a Palestina para o seu povo, anunciando que o seu irmão era governante de um reino judeu próximo à Arábia. Reubeni apresentou-se primeiro ao Papa. Ele lembrou ao Papa que muitos patriarcas da Igreja no passado tinham crido que Jerusalém seria reconstruída antes da Era Milenar. Surpreendentemente, o Papa recebeu, apoiando e enviando com cartas de recomendação ao rei de Portugal. O povo judeu juntou-se a Davi Reubeni, já que ele era o primeiro líder judeu, em muitos séculos, de estatura suficiente para falar ao Papa e a reis em nome deles. Quando Reubeni finalmente chegou junto de Carlos V, que era o imperador do Santo Império Romano, contudo ele foi rejeitado, preso e provavelmente executado. As suas esperanças acabaram com essa derrota. Os judeus voltaram a acomodar-se na sua resignação. Em finais do século XV, a Inquisição na Espanha e Portugal parecia selar o seu destino. Os judeus foram forçados a converterem-se ou a morrerem. Em muitos casos, se a igreja não se convencesse de que a conversão era genuína, eles morreriam de qualquer maneira. Em cada nova onda de perseguição, alguns judeus conseguiam voltar aos poucos para a Palestina, alguns com trabalho árduo para conseguir uma existência parca naquele solo, outros dependendo de esmolas enviadas por irmãos mais abastados na Europa e Ásia. As cruzadas dos séculos XI e XII tinham deixado a terra desolada e os seus poucos habitantes fracos e abatidos. Há muito, as glórias de Jerusalém tinham sido esquecidas. Em finais do século XV, de acordo com o Peregrino, somente 4.000 famílias viviam em Jerusalém. Dessas, somente 70 famílias eram judias e eram da classe mais pobre, faltando-lhes até os mais comuns dos bens necessários. Tal descrição não fazia crescer esperança pela pátria restaurada nos corações dos judeus da Europa, como Graisel diz mais adiante. O estado atual da Palestina, de alguma forma, vinha representar o estado miserável do povo judeu.
Ambos estavam desolados, ambos estavam em mãos hostis, ambos esperavam a redenção de Deus. Mais tarde, no século XVI, os judeus novamente experimentaram um breve momento de esperança. José Pnaci, um rico judeu português que tinha fugido para a Turquia, destacou-se perante o sultão. Este poderoso governante deu a Nassi o título de Duque de Naxos, uma ilha no mar Egeu, e concedeu-lhe todos os direitos da Palestina, da parte do Tiberíades. Nassi planejava usar sua riqueza e influência para estabelecer um grande número de irmãos judeus nesta área e para obter a cultura de bichos, da seda como meio de sobrevivência para a colônia. Antes que o plano pudesse ser concretizado, contudo, a guerra entre a Turquia e Veneza estourou. Neste tumulto, José Pnaci perdeu o favor do sultão e o poder advindo deste favor. Novamente, as esperanças dos judeus foram aniquiladas. A ajuda de uma fonte inesperada. Nesse ponto, quando a fé e a força dos judeus estavam no mais baixo nível, a esperança e a ajuda vieram de uma fonte inesperada, cristãos da Inglaterra. A igreja cristã de lá tinha sido tão culpada quanto a conduta com relação aos judeus, assim como o restante da igreja. Desde 1290, quando a Inglaterra deportou todos os judeus que lá viviam, a nação tinha ficado sem comunidade judaica. A tradução da Bíblia para o inglês em 1500, contudo, anunciou uma renovada confiança na autoridade das Escrituras e a sua relevância para a vida do povo de Deus. Veio juntamente um despertar espiritual tanto entre os estudiosos cristãos quanto entre os leigos, o que incluiu uma nova compreensão do propósito de Deus para o povo judeu e para a sua pátria histórica. O primeiro esforço cristão para explicar a teoria de um Israel reunido custou ao seu autor a vida. Francis Ketch foi queimado como herege em 1589. Um companheiro da faculdade Corpus Christi em minha própria alma mater, Cambridge, a universidade que me formou intelectualmente. Porém, a ideia não morreu com ele, já que outros clérigos elisabetanos, incluindo os puritanos, começaram a falar e a escrever sobre o chamado dos judeus. Quase sem exceção, os que apoiaram essa nova interpretação da profecia da Bíblia assumiram que uma conversão voluntária em massa ao cristianismo precederia o retorno dos judeus à sua terra. O livro de C. Henry Finch, A Restauração dos Judeus, publicado em 1621, descreveu uma teocracia perfeita na terra restaurada de Israel. A sua predição, de que todos os gentios trariam a sua glória àquele império, provocou imediata e violenta oposição tanto da igreja quanto do Estado. O rei Tiago I considerou o livro como difamatório e prendeu o idoso Sir Henry e os seus editores. Eles ficaram detidos apenas algumas semanas, mas a experiência fez com que outros usassem mais discrição em suas afirmações e escritos. Mas apesar da oposição e perseguição, a ideia se enraizara e continuaria a crescer entre os puritanos e outros. O sonho cristão de um Estado judeu restaurado floresceu na Inglaterra de 1640 a 1666. Acreditava-se, como Davi e Reubeni proclamaram anteriormente, que esse Estado conduziria à era messiânica e ao milênio. Havia um borbulhar de ideias, movimentos e livros entre os homens de considerada estatura. Oliver Cromwell, Samuel Pepys, Henry Oldenburg, Baruch Spinoza e outros, todos abraçaram a doutrina da restauração. Na verdade, a própria palavra, quando usada como letra maiúscula, veio a ter aquele único significado, a restauração de Israel. A atenção estava voltada para o povo judeu. Alguns acreditavam que os índios do Novo Mundo eram as 10 tribos perdidas. Outros acreditavam que eles mesmos eram membros das 10 tribos perdidas. Pessoas como Thomas Tannen, um ourives inglês que queria trazer a restauração à existência. Aqueles que acreditavam na doutrina do Israel britânico foram mais tarde chamados de hebreus invisíveis. Porém, mesmo quando o apoio britânico crescia, a perseguição aos judeus começava novamente na Europa do Leste, desta vez pelos cosacos. Não é de surpreender que Sabbatai Tevi, o filho de um comerciante judeu em Esmirna, tenha ganhado grande atenção na Inglaterra quando ele mesmo se proclamou o Messias do povo judeu.
Zevi anunciou que no ano de 1666 ele lideraria o seu povo de volta à sua pátria. Relatos fictícios de que carregamentos de judeus estavam sendo enviados para a Palestina provocaram tanta agitação entre não-judeus em Londres quanto entre a grande população de judeus noutras cidades da Europa. Os milenistas estavam predizendo que 1666 seria o ano maravilhoso. Zabbatai Zevi chegou a Constantinopla em 1666, mas em vez de tomar a coroa do sultão, ele tornou-se prisioneiro e converteu-se ao islamismo. Dessa vez não foram somente as esperanças dos judeus que foram aniquiladas. Os cristãos que acreditavam na restauração sentiram um desespero quase igual. Escritos sobre o tema. 2 escritos significativos desse período saíram de vista e não reapareceram até a seguinte grande onda de sionismo, no final do século XIX. Ambos os livros foram escritos por cristãos que estudaram as profecias bíblicas e, a partir daí, com os olhos da fé, viram Israel como nação restaurada séculos adiante. O primeiro livro, Nova Soluma, A Cidade Ideal, Jerusalém Reconquistada, foi um romance de ficção publicado originalmente por autor anônimo, em 1648 em latim. Veio a reaparecer em 1902, o mesmo ano em que Theodor Herzl publicou seu romance sobre o mesmo tema, A Teulande, A Velha Nova Terra. Nova Solima foi o trabalho de Samuel Gotti, influenciado por John Milton. Este livro, diferente de outras obras de ficção, é notável porque o seu referencial não é nem lugar nenhum, nem um determinado lugar, mas é especificamente a terra de Israel. O sucesso da sociedade que ele retrata estava baseado na religião que sintetizava o judaísmo e o cristianismo. Um exemplo surpreendente do entendimento profético neste livro é a declaração posta na boca de um dos personagens principais. Faz parte da responsabilidade de uma república verdadeira cuidar do jovem, e nisto a providência de Deus não tornou os nossos esforços ineficazes, pois é bem conhecido que uma descendência mais talentosa e bonita cresceu entre nós desde a nossa restauração. A descrição poderia ser aplicada, sem modificação, ao Israel contemporâneo. O outro livro, The Way of Light, O Caminho da Luz, de Johann Amos Comenius, anteviu uma era messiânica que seria precedida pela restauração dos judeus na sua terra. O tcheco Comenius, um pioneiro educador que morava na Inglaterra, tinha escrito seu livro em 1642, mas este não fora publicado até 1667, e o foi somente em latim. Quando o livro foi finalmente traduzido para o inglês, impresso em 1938, ficou óbvio que o pensamento de Comenius era de 3 séculos à frente de seu tempo. Intercâmbio cristão-judaico. O líder judeu mais significativo dos anos 1600 foi Manassé ben Israel, rabindo de Amsterdã. O seu livro, A Esperança de Israel, ligou o messianismo dos puritanos britânicos com o messianismo judeu. Ele também acreditava que a restauração de Israel deveria incluir as 10 tribos perdidas. E rapidamente aceitou a noção puritana de que os índios do Novo Mundo eram esses parentes perdidos. Os seus estudos no livro de Daniel, juntamente com a profecia sobre a dispersão de uma até outra extremidade da terra, Deuteronômio 28:64, convenceram-no de que a Inglaterra deveria admitir os judeus dentro das suas fronteiras. Ele trabalhou juntamente com os cristãos britânicos restauradores para fazer com que isto acontecesse, mas não viveu o suficiente para presenciar este fato ocorrido em meados dos anos 1650. Todavia, o seu trabalho encorajou esses cristãos britânicos que procuravam por líderes judeus a implementar sua visão. Um dos paradoxos dos séculos 17 e 18 foi que muitos judeus influentes não acreditavam que eles seriam restaurados à sua pátria, enquanto muitos cristãos influentes acreditavam. Um debate animado foi desencadeado em 1787, quando Joseph Mistral, um renomado naturalista, filósofo e teólogo, propôs que os judeus reconhecessem Jesus como Messias, pois assim os seus sofrimentos teriam um fim e eles seriam congregados à Terra Santa. Davi Levi, o primeiro judeu a traduzir o Pentateuco para o inglês,
respondeu com repulsa à tese de Priestley, especialmente a ideia de que o Messias já havia vindo. Os seus escritos demonstraram que os mais devotos judeus dos seus dias não estavam nem antecipando a vinda do Messias, nem o retorno à sua terra. O mais surpreendente paradoxo, que perdurou até o século XIX, foi que muitos eminentes pensadores britânicos, escritores e poetas acreditavam fortemente no movimento de restauração, enquanto este permaneceu virtualmente desconhecido para os líderes políticos. Em 1799, por exemplo, quando as forças de Napoleão Bonaparte invadiram a Palestina, líderes do movimento da restauração britânico pediram-lhe oficialmente que concedesse uma pátria aos judeus. Esses líderes acreditavam que a queda do Império Otomano era inevitável, mas mesmo assim o governo britânico trabalhou incansavelmente para preservar a Turquia e os seus domínios. A vitória de Napoleão teve vida curta. Contudo, a sua retirada após apenas um mês acabou com a esperança dos restauradores. O plano de Deus para os judeus e sua terra ganhou nova importância neste momento. Em 1800, James Bicheno, no seu livro The Restoration of the Jews, Crisis for All Nations, a restauração dos judeus, crise para todas as nações, concluiu que a restauração não estava condicionada à conversão ao cristianismo. 20 anos mais tarde, um escritor anônimo inglês vocalizou o primeiro chamado aos cristãos e judeus com o fim de cooperarem pacificamente para a formação do Estado judeu. Os nomes dos cristãos do século XIX, que abraçaram o conceito de um Estado judeu restaurado, podem ser lidos como uma seção de quem é quem. Charles Darwin, o conde de Shaftesbury, Lord Palmerston, Benjamin Disraeli, Robert Browning, George Eliot, John Adams e outros. Um dos mais interessantes foi Sir Lawrence Oliphant, soldado diplomata, escritor, estudioso da língua e da cultura russa, jornalista e membro do parlamento britânico. Por volta de 1878, Oliphant tomou conhecimento do dilema da comunidade judaica europeia e expôs-se com zelo característico para lhes assegurar a terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Seis vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança.
Quando eram poucos homens em número sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou, pelo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu posto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E aumentou seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgões sem número, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com